E se eu te falar que você conseguirá fazer a sua declaração de imposto de renda ao assistir esse vídeo até o final? É sobre isso que eu vou falar com você. Vou explicar passo a passo como você pode fazer a sua declaração de imposto de renda agora em 2019. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse conteúdo que ele vai ser muito importante para você entender e fazer a sua declaração com muita segurança. Eu vou contar com a sua paciência, por ser esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque eu vou precisar passar pelo programa e você vai me acompanhar dentro do programa, da minha telinha aqui, onde eu vou te explicar passo a passo. Vamos lá? Agora você já está vendo aqui toda a ficha do imposto de renda, você tem um panorama geral e eu vou passar por todos os detalhes. Você vai se deparar com esse programa, mas antes você tem uma atividade inicial, você precisa baixar o programa. E eu vou deixar aqui um link aqui na descrição e também em algum lugar do vídeo para que você possa baixar o programa, saber quais são as instruções para baixar o programa. Ao instalar o programa, essa tela vai aparecer para você e você vai ter que decidir o que você vai fazer. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja fazendo a declaração pela primeira vez. Você tem a possibilidade, aqui ela dá a possibilidade de criar uma nova declaração, importar dados da Receita Federal, que não é o seu caso, importar os dados da declaração de 2018, se tiver instalado no seu programa você poderia baixar, mas não é o seu caso. Vamos imaginar que você está fazendo pela primeira vez. Ou então importar esses dados através da base da Receita Federal, que é a declaração pré-preenchida com todas as fontes. Porém, para fazer isso, você precisa do certificado digital. Então, vamos lá no básico, que é criar uma nova declaração. Ao acionar, de novo, ele pergunta, você vai criar uma nova declaração e ao criar essa declaração, vem uma pergunta para você. Você vai fazer uma declaração de ajuste anual, aquela declaração onde você vai informar dados que talvez não contenham dentro da tributação que ocorreu no ano, ou você vai fazer uma declaração de final de espólio que está relacionado à divisão de bens, a inventário, que eu posso gravar um outro vídeo para explicar plenamente, que vai demandar muito tempo para explicar só isso. Ou então você está fazendo uma declaração que trata-se da saída definitiva do país, aquelas pessoas que saíram do país, que tem uma normativa para esse caso. Mas no seu caso aqui, vamos imaginar e daí entender que você está fazendo a declaração pela primeira vez, é uma declaração de ajuste anual, onde você tem que informar o seu CPF. Então aqui eu vou simular aqui um CPF, só de fins didáticos, para a gente entender como é que você pode navegar por cada ficha do programa do Imposto de Renda agora em 2019 e fazer a sua declaração com tranquilidade, com segurança. À medida que for preenchendo, eu vou explicando para você vários detalhes. Acabei de preencher o CPF, ele com o CPF, eu atribuo aqui um nome, então eu vou atribuir o nome de Atento com o Leão. E você deve sim ficar muito atento com o leão, com os cruzamentos que a Receita Federal tem à disposição para que você não cometa nenhum erro. Selecionou isso, conferiu o nome, você já pode selecionar e ele vai abrir uma pergunta da opção tributária que eu vou explicar para você mais um pouco à frente. Aí você vai habilitar todo o campo da Receita Federal, do programa, que vai preencher a declaração de imposto de renda. Não sei se você observou, ao confirmar, ela habilitou todas as funções. Você tem aqui um panorama geral, onde tem as fichas que eu vou descer com todas elas, e aqui você também pode acessar por esse painel e também aqui as ações que você pode promover, que são de impressão, ações de gravar a sua declaração. E você tem aqui uma dica importante, que você tem que fazer tudo isso com base em documentos. Relacione todas as suas fontes pagadoras, todos os documentos de despesas, tenha eles em mão para que você possa conferir todos os dados que serão preenchidos em sua declaração. Você começa aqui dessa ordem cronológica, que é uma ordem sequencial lógica, ó. Uma ordem aqui onde você vem com todos os rendimentos e vai navegar por essa ficha. Então, primeira situação é a identificação do contribuinte, a sua identificação. E já vem logo uma pergunta: que tipo de declaração é essa? É uma declaração de ajuste anual? Ou você fez a sua declaração e quer retificar, quer corrigir? Retificadora é fazer uma correção na declaração. Então você está fazendo a sua declaração de ajuste anual. Seleciona aqui, ele já habilita aqui para você preencher o número do recibo da declaração que foi feito ano passado. Se você não fez declaração,
no ano passado você não terá essa informação. Observe que ele já carregou o nome aqui do Atento com Leão, você vai ficar sempre atento com Leão, mas ainda não tem a sua data de nascimento. Eu vou colocar aqui 8/8/1972. É a sua data de nascimento. O título de eleitor não é obrigatório, mas é importante que você tenha aqui. Se você tem uma doença que esteja inclusa aqui dentro dessa legislação aqui, onde você pode observar a informação, você pode informar e selecionar. Se for o seu caso, você seleciona que tem um tratamento diferenciado. Aqui também pergunta, possui cônjuge ou um companheiro? É sua esposa? Ou você tem um companheiro ou uma companheira? Se você responder que sim, ele vai habilitar para você informar o CPF. Então vamos imaginar que você tenha, eu já vou informar aqui o CPF da sua esposa. Vamos admitir que estou fazendo a declaração de uma pessoa que tem uma esposa. Então você preenche o CPF dela aqui. Ao preencher o CPF, você deve ficar sempre atento com as informações. O CPF é o número do contribuinte, onde a Receita Federal identifica cada contribuinte. Ok, fez isso. Se você preencher algum dado errado, o CPF ele vai recusar, ele faz uma validação. Outra coisa que você deve observar é aqui com relação ao endereço. Se você tem endereço aqui, esse campo aqui eu não vou detalhar todos esses campos, porque seria muito tempo para explicar detalhes que você está acostumado. Mas de forma geral você tem que verificar se você está residente no Brasil, se houve uma mudança de endereço. Se houve mudança de endereço, é importante você selecionar, pois se tiver algum dado diferente na Receita Federal, ele pode pedir essa atualização de dados. E ao você responder que sim, ele habilita e você preenche os novos dados, que são começa desde você qualificar qual é a rua, se é a rua, a avenida, o logrador é o nome da rua, o número, o complemento, normalmente para quem mora num apartamento, o bairro, a unidade da federação, que é o estado, o município, mas ele já habilita aqui também para você. Já habilita para você buscar aqui também, à medida que você seleciona um estado, ele habilita também os municípios. Você tem aqui também uma ferramenta que habilita o CEP, uma consulta do CEP, para que você possa preencher esse campo. Os dados do telefone, também o seu e-mail, é importante que você cadastre. E você tem aqui uma ficha abaixo da ocupação. Você pode ir baixando aqui a declaração para ter acesso às fichas. A natureza da ocupação, você vai abrir aqui. Vamos imaginar que você seja empregado do setor privado. Você deve selecionar aquele rendimento que é o maior. Então vamos imaginar que seja empregado do setor privado. Você tem outras opções aqui, como eu apresentei, mas vamos selecionar esse dado aqui. E aqui você pode buscar também qual é a sua ocupação. Então vamos imaginar que você tem aqui uma ocupação, trabalho em indústria, e você tem aqui um trabalho na indústria extrativa e da construção civil. Você selecionou isso aqui, ele vai assumir essa informação, pronto. Agora você precisa preencher na sequência as informações dos seus dependentes. Lembrando que em 2019 todos os dependentes precisam ter CPF. Nasceu, já precisa ter o CPF. O cartório, inclusive, já informa na certidão de nascimento, que é um convênio com a Receita Federal. Se você não tem o CPF dos seus dependentes, tem um vídeo aqui que eu explico como é que você pode tirar o CPF de cada dependente. Primeiro você tem que verificar qual é o grau de dependência, e essa ficha aqui ela informa todo o grau de dependência. Você pode verificar isso cautelosamente, mas vamos imaginar que seja um filho ou um enteado de até 21 anos. Você seleciona aqui, informa o CPF do seu dependente. Aqui no caso estou informando para que você entenda depois que vai utilizar esse dado em outra ficha. Aqui você vai preencher a data de nascimento, eu não vou preencher, mas você precisa preencher. E aqui eu vou colocar aqui que é um filho, né? Então, filho. Então, ao preencher aqui, você já tem informação. Você tem como direito de dedução R$ 2.275,08. Só que você tem mais um dependente. Não basta você incluir novamente aqui, verificar qual o grau de dependência. Vamos imaginar que seja uma filha. E aqui você tem a informação da sua filha, que tem o CPF dela, vai informar o CPF dela. O CPF é importante também, que depois eu vou falar sobre o rendimento dos seus dependentes também, que é um item muito importante que gera muita malha fina. Então aqui a informação, já tem aqui a informação do próprio dependente. Então informei aqui, coloquei os dois como filho mesmo, então filho 1 e filho 2. Ok? Então ao fazer isso aqui você passa a ter uma dedução de R$ 4.550,16. Então, preencheu isso. A seguinte ficha trata-se de alimentandos.
Alimentandos alimentando aquele que você paga a pensão alimentícia. Vamos imaginar que você tem um outro relacionamento, separou e você tem uma pensão judicial que é obrigado a você a fazer essas contribuições. Você vem aqui e informa da mesma forma como informa onde ele está, se está no Brasil, no exterior, informa o CPF dele aqui. Então vamos pegar aqui o CPF, vamos pegar o CPF aqui o CPF para você poder informar. É importante que vocês informem com precisão, também precisa informar a data de nascimento, ok? Você fez isso, já veio a informação, você já pode computar depois os pagamentos relacionados a ela. Agora tem a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Quais são esses rendimentos? Primeiro você tem que entender o seguinte, lembra que eu falei que precisa tomar cuidado com os rendimentos dos dependentes? Olha, ao abrir essa ficha você tem o rendimento do titular, que é o seu caso, ou dos seus dependentes. Se o seu filho trabalha, se a sua filha trabalha, você precisa informar, você pode ter o benefício de ter os abatimentos, as despesas dele, mas precisa também informar aqui os rendimentos que ele tem. Vamos imaginar que ele não tenha rendimento, só você. Então você basta clicar aqui em novo, vai abrir o campo do CNPJ, que eu vou identificar aqui, olha, então você informando o CNPJ da sua fonte pagadora, você vai utilizar essa informação depois para preencher todos os rendimentos. A Receita Federal, ela cruza essa informação com a DIRF, que é uma obrigação que toda empresa envia para a Receita Federal. Então aqui vamos dizer que é o seu empregador, você trabalha, você tem então empregador. Então empregador, e aqui, só corrigindo aqui, empregador, e aqui você tem um rendimento, deixa eu pegar aqui, atribuir um rendimento, para a gente entender, esses números são os números de forma didática, apresentados de forma didática, para que você tenha informação. Olha, você ao preencher esse rendimento aqui, você pode observar que nessa ficha aqui da tributação, ela vai trazer a informação do critério, se a dedução é legal, qual será o imposto pago e também qual o imposto pago se você optar pela declaração no modelo simplificado, no cálculo simplificado. Observe que, olha aqui a gente está acusando que o modelo simplificado é o melhor modelo porque você terá um imposto a pagar menor. À medida que você for preenchendo essas informações, ela vai atualizando. Então vamos atribuir aqui também uma contribuição previdenciária, né? Contribuição previdenciária para esta contribuição, esse campo específico. Um outro item de preocupação, muitas vezes a pessoa confunde e informa o valor do imposto de renda retido na fonte aqui, pois à medida em que eu vou preenchendo a declaração, eu vou dando dicas que são importantes para você. Se você inverter esse valor, colocar o valor no campo de contribuição previdenciária, colocar o valor da contribuição para o imposto de renda, o imposto de renda retido da fonte, sua declaração vai cair na malha fina. E o outro campo trata aqui do imposto de renda. Qual foi o imposto de renda que foi retido no ano para você? Aqui no caso foi R$ 4.381,44. Outro item importante, eu vou até mudar aqui essa informação, só para você ter uma ideia, olha, da importância da conferência. Vamos imaginar que o rendimento seja R$ 4.381,98. Ok, mas equivocadamente, você em vez de digitar 88, você digitou, 98, você digitou 89. Veja como é confuso, né? Então, só esse fato de ter errado nesse número, a sua declaração já cairá na malha fina, pois a empresa informou lá um valor diferente do seu. Então, você precisa conferir aqui, conferir. E eu vou dar uma dica importante, você deve conferir na tela, mas depois faça a impressão e faça a conferência atenta da sua declaração de imposto de renda. Vamos imaginar que você teve aqui um rendimento de 7.200 aqui relacionado ao 13º. Ao 13º e o imposto aqui de 880, não, vamos colocar um pouquinho mais, 1.530, 1.550, 1.350 na verdade. Então, veja como os números nos confundem. À medida que eu fui preenchendo aqui, você observou que tanto a declaração do modelo completo como do simplificado foram reduzidos. Por quê? Porque você está informando deduções aqui. Você tem as deduções relacionadas à contribuição previdenciária, ao imposto que você já pagou. Então, à medida que você vai informando isso, o próprio sistema já vai fazendo esses cálculos e você já pode ir comparando.
Agora, ok, você conferiu tudo, dá um ok aqui, mas digamos que você tem uma outra fonte pagadora. Você tem uma fonte pagadora porque vamos imaginar que você tenha, além do emprego, você também seja funcionário numa empresa. Então você vai digitar novamente aqui ó, o CNPJ da empresa, né? Essa informação, CNPJ, você vai receber, e é importante que o nome do documento que você tem para transcrever, para extrair essas informações da própria para preencher na declaração de imposto de renda, trata-se de um informe de rendimento que todas as empresas precisam informar para quem ela efetua o pagamento até o último dia útil do mês de fevereiro. Então, neste ano, por exemplo, o prazo é 28 de fevereiro que você precisa receber das fontes pagadoras. Aqui, então, aqui a sua empresa, então a sua empresa. Sua empresa, então, você teve vamos imaginar que você teve um rendimento de R$12.000. R$12.000 e você contribuiu aí com R$2.300 de contribuição previdenciária. Todos esses valores aqui são valores simbólicos, só didáticos para você entender. Como você é sócio da empresa, você recebeu isso a título de prolabore e não tem o seu 13º e o imposto de renda na fonte também não houve, porque não teve incidência desse imposto, você também não tem o 13º nem o imposto de renda sobre o 13º. Observe que a sua declaração, o padrinho aqui da opção pela tributação já teve uma variação, você já elevou novamente o imposto a pagar. Agora você tem outra ficha que é dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior. Então é importante reforçar que cada ficha de rendimento, você tem os seus rendimentos e também tem os rendimentos dos seus dependentes. Então essa é uma ficha que você deve tomar muito cuidado. Vamos imaginar que você tenha rendimentos ou seus dependentes tenham rendimentos. Se o seu dependente tiver rendimento, você tem que selecionar aqui o dependente e informar qual dependente. Você cria uma ficha aqui e vai informar qual dependente que está relacionado, porque você tem mais de um dependente, mas vamos imaginar que você não tenha, seus dependentes não tenham aí rendimentos para declarar, eles dependem totalmente de você. Então você vai informar aqui, abrindo essa ficha, você tem aqui ó, rendimentos do trabalho assalariado, do trabalho não assalariado, você vai abrir ficha a cada mês e informar. Se você tem, por exemplo, um serviço que você executa na qualidade de autônomo, que você não tem um vínculo empregatício ou para pessoa física, você deve informar também quem é que está se beneficiando com esse serviço, ok? Então você deve informar tudo isso com bastante atenção. Essa ficha é importante que você conheça todo o contexto dela. Aqui trata-se do resumo do Carnê-Leão, onde você deve informar quando tem rendimentos que são recebidos de pessoa física ou do exterior. Você deve preencher mensalmente para calcular o imposto de renda que está na ponta aqui, ó, com esse código 090. Mas aqui você tem a divisão dos rendimentos do trabalho não assalariado, de aluguéis, se você tem um imóvel e alugou, você tem a pensão alimentícias, e se você receber também a pensão alimentícia, é um rendimento tributável, e rendimento do exterior. Aí você tem a contribuição previdenciária oficial, se você efetua esse pagamento, você vai informar, e também tem as deduções, a quantidade de dependentes que você já tem, a informação, a pensão alimentícia quando você paga e também o livro caixa. O livro caixa é um instrumento onde você vai informar todas aquelas despesas relacionadas ao exercício daquela sua atividade. A atividade é essa que você exerce sem vínculo trabalhista na qualidade de autônomo, um profissional liberal, por exemplo. Você pode sim trabalhar numa empresa, você pode sim ter uma empresa que você seja sócio e você também pode exercer uma atividade na qualidade de autônomo também. Então essas são as possibilidades que você tem. Ok? Agora nós temos aqui informações, a outra ficha é rendimentos isentos e não tributáveis. Rendimentos isentos e não tributáveis. Então, quais são esses rendimentos? Você pode ter rendimentos isentos e não tributáveis de todas essas ordens aqui, ó. Com calma você pode observar, mas vamos verificar aqui o seu perfil de rendimento. Nós estamos atribuindo aqui que você tem um rendimento de lucro, por exemplo, de uma das empresas que você
da empresa que você é sócio, e se essa empresa ela for tributada com base no lucro presumido, você vai localizar lá no form de rendimento o item 9, lucros e dividendos recebidos. Você vai aqui selecionar e informar, mas vamos imaginar que não seja esse rendimento, que a sua empresa seja uma empresa optante pelo Simples Nacional. Então você vai pegar aqui o código 13, que trata de rendimentos de sócios titulares de microempresa ou empresa de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional, exceto o Prolabore. Lembra que na ficha de rendimentos tributáveis eu atribuí um rendimento, aquele Prolabore é a Prolabore, então ele não inclui o Prolabore. Então você tem aqui o beneficiário, se é você ou é o titular, então você é o titular, a sua empresa, aí aparece o seu nome atendo aqui ao imposto de renda, e aqui você vai informar o CNPJ da fonte pagadora. O CNPJ da fonte pagadora, ele está aqui, então você vai atribuir, ele vai depois fazer esse cruzamento, vai validar essa informação para que você tenha precisão nos dados, e se houver qualquer erro na informação, o próprio sistema não aceitará. Então é importante que você tome muito cuidado, não faça inversão, informe os dados certinho da empresa. Vamos imaginar que você teve aqui um rendimento isento e não tributável relacionado à distribuição de lucro de R$20 mil no ano. Ok, mas você também pode ter um outro tipo de rendimentos que é muito comum. Esse rendimento está relacionado à caderneta de poupança. A caderneta de poupança é o código 12. Rendimentos de caderneta de poupança, letras caderneta de poupança, localizando aqui. Então é muito fácil, você vai localizar o rendimento adequado, e se essa informação você vai buscar onde? No extrato consolidado para fins de imposto de renda do seu banco. Trouxe a informação, você vai falar do beneficiário que é você. Se fosse o seu filho, você teria que informar e selecionar um dos seus dependentes. Você vai informar também aqui a relação da fonte pagadora, quem que pagou isso para você? O rendimento isento e não tributável de caderneta de poupança, quem paga para você é um banco. Então vamos pegar aqui o CNPJ. Observe que você tem que atrelar isso ao rendimento, pois o banco informou para a Receita Federal quanto ele pagou para você de rendimento isento e não tributável no ano de 2018. E a Receita Federal vai cruzar essa informação. Você deve observar que, inclusive, um dos itens que obriga a declaração é a totalidade de rendimentos isentos e não tributáveis. Quando você não tem nenhum outro rendimento e tem R$40 mil de rendimento no ano, isento e não tributável, você deve declarar imposto de renda. Você informar que a fonte pagadora, que é o banco, e vamos imaginar que você teve esse valor aqui, ó, de rendimento, R$34 mil R$456. Ok, é só informar isso, vai prosseguindo com a sua declaração. Depois você tem rendimentos sujeito à tributação exclusivamente na fonte, sujeito à tributação exclusiva na fonte. São alguns rendimentos que estão relacionados à aplicação financeira. Então você tem, basta você entrar na mesma sistemática do outro rendimento aqui, selecionar, perguntar, vai verificar quais são os rendimentos, se são de rendimentos de aplicação financeira, de juros de capital próprio, participação, lucros ou resultados que sejam tributáveis, ou outros rendimentos. Vamos imaginar que seja aqui de um fundo que você tenha, teve um rendimento, e você vai buscar aqui, informando que é o titular. Esse fundo, esse investimento, esse fundo que você investiu, trouxe um rendimento para você, e você novamente precisa informar aqui a fonte pagadora. A fonte pagadora aqui, no caso, ele está informando aqui a fonte pagadora. Você informa o banco, né? O banco que também fez esse pagamento para você, remunerou a sua conta com um rendimento que tem uma tributação exclusiva na fonte. Quer dizer, esse rendimento ele não vai alterar nenhum cálculo do seu imposto de renda. Vamos imaginar que você recebeu R$2 mil aqui. Lembrando que esses números são todos didáticos. Ele não altera nada no seu imposto de renda. Não vai alterar nada, ok? Agora vamos avançar mais um pouquinho aqui com informações. Você pode ter rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas com exigibilidade suspensa. Você vai abrir a ficha e informar, não é muito comum. Rendimentos recebidos acumuladamente, são rendimentos originários de ação que você tem de períodos anteriores, e você recebeu de uma vez só. Você deve informar isso de acordo com o informe que você da ação, com as informações da ação, sempre tomando cuidado para
para não informar dados errados, pois a Receita Federal vai cruzar essas informações. Impostos devidos e os pagamentos. Agora aqui sim, você começa a entrar numa ficha importante relacionada aos pagamentos. Vamos imaginar, você tem a opção de tributar o seu imposto com base no regime simplificado, aliás, no desconto simplificado. Se você observar aqui, a sua declaração já aponta um valor menor, ou na declaração com as deduções legais. Deduções legais, você precisa informar todos os pagamentos. E eu vou dar uma dica para você. Você deve preencher a declaração como se fosse fazer uma declaração completa. Ao final, informar todos os seus rendimentos, todos os seus pagamentos, se houver rendimentos e também pagamentos de gastos com seus dependentes. Você vai informar tudo isso e o próprio sistema vai calcular e vai apontar para você qual é o melhor modelo para ser utilizado. Mas vamos aqui informar sobre alguns pagamentos que são comuns aqui. Vamos imaginar que então você tenha pagamentos de quê? Pagamentos de plano de saúde. Plano de saúde. Então você vai precisar classificar. Aí você busca aqui a informação, aqui ó, plano de saúde, aqui ó. Então você tem aqui ó, logo vamos buscando aqui, você navegando aqui ó. Você tem várias possibilidades aqui de buscar informações aqui, ó, plano de saúde no Brasil. Plano de saúde no Brasil, esse código. Você vai informar se é do titular, se é do dependente e do alimentando. Vou colocar do titular aqui, aí ele já traz a informação. Vou informar aqui o CNPJ. CNPJ de quem? Da operadora de saúde a qual você fez o pagamento, pois ela informou isso para a Receita Federal. E você novamente precisa tomar cuidado, você não pode errar aqui os valores que serão apresentados. Vai informar aqui o nome nesse campo da operadora e aqui o valor, aqui, ó, vamos atribuir um valor de R$ 5.600. Observe que o valor aqui da declaração completa passa a ficar mais interessante. Ok, então você informou que você pagou do titular esse valor, mas você tem aqui também um pagamento também relacionado ao seu dependente. Então você tem lá um pagamento no código 26, como fiz anteriormente, plano de saúde do seu dependente. Então, qual é o seu dependente? Vamos selecionar que você pagou dos filhos de um filho aqui. Você vai fazer isso para cada filho. Informar também o CNPJ, como fez anteriormente, e aqui informar aqui o valor que você pagou. Você observa que eu não informei o CNPJ aqui, mas ele já aperta um botãozinho aqui, ó, um triângulo aqui, um quadrinho aqui em vermelho, aliás, um triângulo, né? Tem um sinalizador em vermelho dizendo, ó, aqui tem um erro, você não vai conseguir transmitir essa declaração de imposto de renda. Para fins didáticos, nós vamos prosseguir dessa forma. Aí você observa que, olha, a declaração de imposto de renda começa a ficar ainda mais interessante à medida que você vai computando essas despesas. Vamos computar uma outra despesa aqui, observando que despesa médica, despesa com convênio médico, não há limitação, mas você precisa guardar esses documentos por um período de 5 anos e fique muito atento. A despesa médica é um indicador que a Receita Federal tem como indicador primário para colocar as pessoas, examinar e verificar para que ela possa cair na malha fina. Então agora vamos atribuir um outro tipo de pagamento, pagamento com instrução. Vamos pegar um pagamento com instrução, que é o mesmo que educação, que pode ser no exterior ou no Brasil. Então no Brasil você vai aqui, então vamos imaginar que seja o dependente, e você seleciona o dependente, você tem 2 aqui filhos, seleciona qual dependente que é, ele já atribui isso, relaciona ao CPF dele e à escola que o seu filho estudou, vai informar isso também para você. Então você pode ter pago, por exemplo, R$20 mil, R$15 mil, R$30 mil, você vai informar aqui o CNPJ da escola, você pagou o nome também, e aqui você vai informar o valor. Vamos imaginar que você pagou R$18 mil. Você pagou R$18 mil. Você vai deduzir R$18 mil? Não, você não vai deduzir R$18 mil, porque existe uma limitação, um limite que é de dedução do imposto de renda com gasto com instrução, que é na ordem de R$ 3.561,50. Aproximadamente esse valor. Depois eu tenho um vídeo aqui que você vai poder buscar essa informação com mais precisão. Mas observe que, olha, à medida que você vai preenchendo a sua declaração, vai ficando mais atrativa aqui para ser feita com base na declaração completa. E você tem aqui também mais um dado aqui. Vamos imaginar que você tenha um pagamento
de um médico, de um médico não, de um hospital, vamos de um hospital. Então você teve um gasto também com saúde de hospital, mas você pode ter um gasto também com o médico, tá? O médico do Brasil, você tem aqui o código 10, tem que informar o CPF dele, e lembrando que o médico, quando presta o serviço para você, quando ele atende, ele deve informar anualmente para a Receita Federal quais foram os valores que ele recebeu de cada CPF, seu e dos seus dependentes. Então vamos imaginar que tenha um médico, você deve informar aqui uma despesa médica, você seleciona se é do titular ou se é do dependente, vamos imaginar que seja o dependente, vai informar o nome do dependente aqui, olha, você vai selecionar o dependente, selecionar esses dois aqui, o CPF do profissional que prestou o serviço, aqui também o nome dele e aqui o valor, então R$ 2.300, pronto, R$ 2.300. Então aqui vale a pena você ficar atento a isso, né? Essa informação que é muito importante. Novamente, fique atento que aqui você começa a perceber que a sua declaração de imposto de renda começa a sinalizar e consolidar a informação de que o modelo completo, em função das várias despesas que você tem, das deduções, passa a ser interessante através deste modelo, fazendo toda a declaração. Bom, agora vamos fazer um outro pagamento aqui, que é um pagamento que não é comum para todas as pessoas, mas vamos lá, vamos fazer um pagamento de um plano de previdência privado. Você tem duas modalidades do plano de previdência. Você tem um plano que é um VGBL, que é um vida, você aplica, ele incorpora aos seus bens. Então, há uma confusão muito grande. O VGBL, que trata de vida, você vai incorporar isso ao bem para resgatar isso lá no futuro. Já o PGBL é um pagamento, você tem que lançar nessa ficha de pagamento, porque quando você seleciona esse código aqui do pagamento, que é o pagamento do código 36, ó, código 36, Código 36, Previdência Privada, a Previdência Complementar, na verdade, você informa se é do titular ou do dependente, você vai informar o CNPJ, também a fonte pagadora, e aqui você vai informar o valor que você pagou. Então, vamos imaginar que você tenha pago R$6.000 no ano. R$6.000 que você tenha pago no ano. O que acontece? A Receita Federal, ela permite, a legislação permite que você possa deduzir até 12% do total dos rendimentos tributáveis quando você aplica no PGBL. Então, desta forma, observe, olha, vou lançar R$6.000 e observe que você tem uma ficha aqui de pagamento de imposto que está apurando pelo imposto, pelas deduções legais, de quase R$3.000, R$2.919. E abaixo, no simplificado, R$5.878. No simplificado não vai alterar, porque ele não influencia o pagamento de despesa, mas olha, ao lançar esse valor, a sua declaração de imposto a pagar já caiu para R$ 1.269,90. Então é importante que você faça a sua declaração com muito cuidado, com bastante cuidado, principalmente com a inversão de dados, a inversão de informações, e também não confunda o preenchimento de CPF ou CNPJs de forma errada. É comum, às vezes, a pessoa preencheu o CPF de uma empresa errada, aliás, o CNPJ errado de uma empresa, ou o CPF de um médico ou de um profissional que ele tenha tomado o serviço na área de saúde. Agora você tem aqui as fichas de doações efetuadas, onde você pode informar aqui, basta você selecionar qual foi o tipo de doação que você fez, você tem vários tipos de doação que pode selecionar, ou selecionar doações feitas em espécie, em dinheiro. Aí você coloca aqui, pode informar para quem você doou o CPF, informando aqui você, vamos imaginar que você tenha doado aí R$10.000 para quem? Aí você vai informar o CPF do seu dependente ou de alguém que você tenha feito essa doação. É importante você observar que existe uma tributação estadual, por exemplo, no estado de São Paulo, independente da incidência do cálculo do imposto, você deve preencher a declaração do imposto de renda, aliás, a declaração do ITCMID, que é o imposto estadual que ele incide, ele é calculado com base nas doações. Você informou, esse valor não vai interferir em nada no imposto a pagar, você tem outros tipos de doações aqui, e aqui entra uma outra ficha importante, que são os bens e direitos. As bens e direitos, você tem aqui o item, a localização, a descrição, a situação em cada ano, em 31/12/2017 e em 31/12/2018, e aqui você
vai buscar a informação de qual é o bem. Por exemplo, um apartamento que você tem, ou uma casa, se você já tem esse bem em 2017, você vai trazer todas as informações aqui, data importante que você preencha a inscrição do IPTU, você precisa buscar o IPTU, a data da aquisição, a descrição, vai dizer de quem você adquiriu, qual o nome da pessoa, qual o CPF, qual a data, qual o valor que você pagou, se pagou parcelado. Você pode descrever, esse campo aqui é um campo livre, onde você pode descrever qualquer coisa aqui, tá vendo? Ó, eu escrevi algumas coisas aqui, mas você pode escrever à vontade. Importante que você tenha todos os dados relacionados à compra do imóvel. Este ano, a Receita Federal abriu esse campo, na verdade, desde o ano passado, né, para ter mais acesso às informações em campos segregados e estruturados, porque até 2017 nós informávamos todos os dados aqui, ó, nesse campo. Agora você tem o logradouro, que é a rua, a avenida, o local, o número, o complemento, toda uma ficha que você vai detalhar. Você tem também o CEP do seu bem, do imóvel. E aqui também a área total, se é uma área de apartamento, casa, por exemplo, seria metro quadrado, e uma terra nua seria hectare. E você também ele pergunta também se você tem registro no cartório. Se tiver registro no cartório, ele vai perguntar o número de matrícula e o nome do cartório que você deve informar. Sabe para que serve isso? Isso vai servir para a Receita Federal cruzar através de convênio que ela tem com os cartórios. E você deve informar, se esse bem já existia em 2017, você pode informar que, vamos imaginar que ele já existia. Vou colocar um valor de 150 mil reais, pois se você não declarou no ano passado, porque se você tem um bem acima de 300 mil reais, você já deveria ter declarado no ano passado. E não houve alteração, é o mesmo bem, mas se você quiser, olha, você não precisa nem preencher. Se preencheu 2017, você quer repetir, você fala, vou repetir. Aí ele vai informar isso aqui, ok. Você preencheu, aí você vai fazer isso para todos os seus bens. Vamos imaginar que na mesma dinâmica você tem um apartamento, você vai só selecionar um apartamento. Agora vamos imaginar que não seja um apartamento, seja um veículo, ó, o código 21, ali já muda as informações. Você vai ter que informar todos os valores aqui, a informação que vem aqui é do Renavan, a descrição das condições que você comprou o veículo, de quem você comprou, o CPF, qual a data que você comprou e as condições como você pagou. Claro que não seria de 150 mil, você tem que alterar o valor aqui, fazer adequadamente, só para didática, né? Então vamos imaginar que você comprou um veículo, você não comprou, você não tinha ele em 2017, comprou em 2018. Você vai descrever tudo isso aqui e informar que você pagou aqui, ó, 28 mil reais um veículo, né? E descrição de todo o veículo, ok, você já fez a declaração com relação aos bens. Se você tem alguma dívida, você também deve declarar aqui, ó, qual a informação que você deve declarar. Você vai informar se você deve para um estabelecimento comercial, que é um bancário comercial, uma sociedade de crédito, outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas, empréstimos contraídos no exterior ou outras atividades. Então, vamos imaginar que você está devendo para alguém aqui, para o seu cunhado. Você vai descrever aqui, que deve aqui para o João, né? Para o João, CPF dele, o valor e a data, né? A data que você recebeu, ok? Você vai informar aqui quanto você deve para o João, você deve 20 mil reais, ok? Então, tranquilo, então você já declara. Isso aqui não vai influenciar na declaração de imposto de renda para cálculo do imposto, mas isso vai influenciar para você na sua variação patrimonial. A variação patrimonial é a diferença do total dos bens que você tinha, bens e direitos, toda a somatória dos bens e direitos que você tinha em 2017, 31 em 2017 e tem 31/12 de 2018. Então é importante que você entenda isso. Aqui é a declaração de espólio, como eu disse, é um vídeo que eu posso gravar aqui depois com bastante detalhe para você, doações a partidos políticos, importações aqui, informações da Receita Federal e verificação de pendência. Isso aqui é muito importante, ó. Verificação de pendência você pode fazer aqui ou também pode vir aqui, ó, nesse sinalzinho aqui, ó. Ao fazer isso, ele vai aparecer todas as pendências que existem, ó. Quando está um aviso aqui, ó, campo, título do eleitor não informado, ele está em amarelo, por quê? É apenas um aviso, esse aviso não impede que a declaração seja entregue. Agora, o erro aqui, quando está em vermelho, é um campo obrigatório, sem essa informação não será transmitida a declaração de imposto de renda. Então, houve mudança de endereço, tem que responder aqui, ó, se sim ou não. Então você volta aqui, se você não responder, ó, você não houve, ou não houve, então ele não vai sair mais esse erro, não vai constar mais esse erro. Você tem que ir zerando cada erro aqui. Aqui, como eu não preenchi todos os dados, vão aparecer várias informações. Então você precisa
olhar cada item aqui para não ter nenhum aborrecimento, não ter nenhum tipo de dúvida e que não fique desesperado para enviar a sua declaração de imposto de renda para a Receita Federal. Aqui está indicando que a sua declaração deve ser entregue com base no modelo completo, que tem as deduções legais, as despesas, e você pagará um valor de R$ 1.269,99. Logo abaixo nós temos algumas informações, são muito específicas de atividade rural, ganho de capital quando há venda do bem, renda variável, aqui um resumo da declaração, onde você pode navegar nas fichas, ver quais são os totais dos seus rendimentos, o imposto a pagar, mas vamos só aqui navegar, tá vendo? Você tem as informações aqui, totalizando os seus rendimentos tributáveis, aqui as deduções, ele traz aqui um total aqui das deduções. Você tem aqui, no caso, 92 mil de rendimentos tributáveis e deduções de 33.511. São essas deduções que reduzem o valor a pagar. Então, nesse caso, vale a pena. Agora, você precisa observar, como eu disse, vou reforçar, que você precisa declarar todos os rendimentos. Se o seu dependente ele trabalha, ele precisa também informar, buscar na empresa que ele trabalha o informe de rendimento para que você possa incluir na sua declaração. E ao final você vai avaliar se é vantagem de ter esse dependente com você ou não. O ponto determinante é o seguinte: o que ele vai acrescentar de dedução é maior do que os rendimentos que ele tem? Se é, vale a pena. Se não é, você deve fazer a declaração em separado. Então, quando você fez isso aqui, você tem mais uma ficha abaixo, que é a ficha aqui da declaração. Aqui abaixo você tem as formas de impressão da declaração, dos recibos, dos rendimentos, dos DARFs e todas as informações. E aqui você pode já preparando para levar a sua declaração, para transmitir a sua declaração. Você tem esses dois módulos aqui, onde você pode transmitir a sua declaração. Mas a dica que eu deixo agora é que você faça a impressão com base nos documentos que você recebeu em cada comprovante de despesa, cada comprovante de pagamento, conferindo os valores, conferindo o CNPJ, conferindo o CPF, conferindo também todas as informações do informe de rendimento das suas fontes pagadoras. Você vai declarar todas as informações relacionadas aos rendimentos que você teve com pessoa física que recebeu de pessoa jurídica, sejam eles tributáveis, isentos e não tributáveis, e aqueles que são exclusivos na fonte. Você vai receber, até como disse anteriormente, o informe de rendimento de todas as fontes pagadoras, até o último dia útil do mês de fevereiro. Nesse caso, é o dia 20, nesse ano é o dia 28 de fevereiro de 2019. É importante que você entenda que você pode fazer sim a sua declaração de imposto de renda. Mas eu quero dar aqui um recado final para você, quero dar uma palavrinha com você que você preste bastante atenção. Então, eu vou pedir a sua atenção agora para observar o que eu disse, que você pode sim, com base nessas informações, fazer a sua declaração de imposto de renda. Você precisa decidir, se com essas informações, se você se sentir confortável em fazer a sua declaração, ok, mas se você sentir que precisa da ajuda, procure um contador na sua região. Certamente esse profissional vai ajudar você e quem sabe você exercitando, talvez você possa fazer a sua declaração acompanhando ele, faz a declaração e você tenta fazer de novo para que você se sinta mais confortável. Mas as informações que eu já passei aqui são informações que você vai utilizar e com elas você pode fazer a sua declaração de imposto de renda. E eu vou continuar aqui gravando muito mais conteúdos, viu? E te aguardo num próximo vídeo.